Deus. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Que o amor de Deus esteja na sua vida nessa noite, que a paz de Jesus esteja morando, habitando no seu coração. Esse é o nosso desejo. E essa noite nós queremos compartilhar uma palavra. Falar do amor de Deus, falar da missão de Jesus e delimitar aquilo que nos interessa, como que nós estamos. Jesus aqui nesse versículo de Lucas 5, ele diz assim: eu vim chamar ao arrependimento. Quem? Os pecadores. Eu não vim chamar os justos. Mas quem é justo? E quem não é justo? Como que a palavra de Deus nos ensina? Romanos 3,10 fala que não há um justo, sequer um. A palavra em Romanos é clara, taxativa, como está escrito. Esse como está escrito nos leva lá para o Salmo 14, que diz assim: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E Romanos repete isso: não há sequer um justo sobre a face da terra, mas sim um povo que precisa de ser justificado, né? Pelo justo que veio, pelo Jesus Salvador. E Jesus chama ao arrependimento para a salvação. Então, como entender o que Jesus está querendo dizer? Já que não há justo, por que ele se refere desse jeito? Eu quero convidar você a pensar sobre isso, sobre o amor de Deus e sobre como nós nos posicionamos. Jesus, ele está dizendo aqui que não veio chamar justo, mas sim pecadores. Agora, esse justo que Jesus está se referindo é justo aos olhos de quem? É quem é justo diante de Deus ou quem se acha justo? Esse é o dilema que nós vamos enfrentar. Esse é o modelo de vida que nós vamos abordar hoje. Qual o modelo de vida que nós temos vivido? Como eu me apresento? Como eu me coloco? O que eu creio ser? Como estou? Como eu me apresento diante do Senhor? Para nós entendermos o que Jesus está dizendo, para que nós entendamos o que Jesus está querendo dizer, ele conta uma parábola. E Jesus usa uma parábola, é uma narrativa que ele mesmo cria. Jesus usa muitas parábolas, ele cria narrativas para que você, para que eu, para que nós possamos entender com mais precisão aquilo que ele está querendo dizer. E ele fala de duas pessoas que vão para a igreja da época, né, para a sinagoga. Essa parábola está lá em Lucas 18. Uma história que Jesus conta, que ele cria para exemplificar, através de uma narrativa, de uma experiência vivida, de uma forma até fictícia. Ele está criando essa história para que nós entendamos o que ele está querendo dizer. Acerca do nosso coração, da nossa posição, do nosso posicionamento na vida. E ele fala assim, em Lucas 18, a partir do 9, ele diz assim: Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Aqui nós já começamos a ter uma ideia do que Jesus está querendo dizer. Alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos. Aqui mora o perigo, aqui mora a razão pela qual há essa distinção que Jesus está dizendo: olha, eu não vim para os justos. Porque há muitos que se imaginam, há muitos que creem serem justos. E aqui ele vai contar a história desse homem, né? Na verdade, de dois homens.
alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E Jesus continua dizendo: 2 homens subiram ao templo para orar. 2 homens subiram ao templo para orar e um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Fariseu é o alto cargo da sociedade, é a figura visível na sociedade, é a figura de proeminência, figura de destaque na sociedade é o fariseu. E a figura rejeitada, impura, era o cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo que possuo. Esse homem, ele confiava em si mesmo. A justiça desse homem era os seus atos, a sua posição social, aquilo que ele considerava correto fazer, aquilo que ele julgava ser certo, uma honra pessoal, uma desculpa para si mesmo de que ao se posicionar dessa maneira, ao se comportar dessa maneira, ele era digno de ter o cargo que tinha, que possuía, as riquezas que possuíam. Ele se justificava a si mesmo. Esse homem, ele se apoiava na sua própria justiça. Jejuo 2 vezes na semana, sou um homem de oração, dou dízimo de tudo que possuo. Não sou como os demais, esses que andam por aí, né? Não sou roubador, não roubo ninguém, não sou injusto e nem adúltero, nem ainda como este cobrador de impostos. Olhando para o lado, ele viu o outro personagem dessa história que Jesus está contando, e ele se desfaz, desdenha, ele se coloca como superior, ele se apoia nas suas vestes, ele se apoia na sua posição social, ele se apoia no seu conhecimento bíblico, ele se apoia e tem vaidade do seu conhecimento. A palavra de Deus fala que o conhecimento é necessário. Sem o conhecimento, meu povo perece, diz o Senhor. O Senhor diz: olha, conheçamos e prossigamos. Lá em Oséias tem um versículo, Oséias 6, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos de conhecimento, mas nós não devemos ter a vaidade daquilo que o Senhor nos dá. O conhecimento, a nossa escalada espiritual, nosso crescimento espiritual, aquilo que nós fazemos e que o Senhor nos dá por talento para ser usado, para sermos usados na igreja, para sermos usados entre os irmãos. É para o crescimento do corpo de Cristo, da igreja. Aquilo que o Senhor nos dá por sustento, aquilo que vem das mãos do Senhor para a tua vida, meu irmão, minha irmã, é teu. Aquilo que o Senhor nos coloca, e posições que o Senhor nos coloca, ninguém toma, ninguém tira, porque vem das mãos do Senhor. E isso não nos acrescenta em nada, se nós formos vaidosos e nos apoiarmos nisso e entendermos que o Senhor nos coloca assim porque temos alguma coisa de bom, porque temos alguma coisa, porque somos pelos nossos méritos merecedores. Jesus, ele está rejeitando essa justiça pessoal. Jesus está rejeitando aqueles que, crendo, eram justos, aqueles que, confiando em si mesmo, se acham justos por fazer o bem, por achar que tem mais capacidade intelectual, títulos, e essa vaidade sobe ao coração. E Jesus está aqui dizendo: olha, eu não vim para esses,
porque eles se estribam, eles se apoiam nas suas conquistas, eles se apoiam nos seus bens, eles se apoiam numa justiça de homens, e não são para esses, não é para esses que eu vim. Jesus, ele está dizendo aqui nessa parábola que há, infelizmente, isso no nosso meio, ao contrário do cobrador de impostos, rejeitado na sociedade, impuro, indigno. Diz assim o 13, o cobrador de impostos, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, Jesus está dizendo que a nossa posição, o nosso posicionamento diante do Pai sempre será assim. Nós temos pregado sobre o amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Não pode ser outro amor senão aquele mostrado na cruz. Não pode ser outro amor senão aquele falado lá em Filipenses 2, porque ele se esvaziou de si mesmo, ele deixou a sua glória, ele habitou entre nós, ele se fez carne e veio num lar humilde e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Esse é o amor de Jesus. Amar como ele amou, se entregando, se doando, sendo Deus, sendo o Senhor. Lavou os pés dos discípulos, tolerou ali. No lava-pés ele já sabia quem era o traidor, e nem mesmo assim ele lavou o pé do traidor. Ele lavou o pé ali de incrédulos, ele lavou o pé de alguém que iria negá-lo. E Jesus, ele dá esse exemplo. Ele dá esse exemplo e ele está dizendo: olha, eu vim para aquele que confessa e que entende o meu amor e que se humilha a si mesmo. Esse será exaltado. Porque conhecendo a nossa natureza e conhecendo o amor de Deus, a arrogância e o orgulho caem por terra. Não há em Jesus nenhum traço de orgulho, de arrogância. E nós temos esse modelo para nós nos aproximarmos, nos achegarmos. É esse o padrão de comportamento que Jesus está querendo. É esse o modelo que ele está dizendo pelo qual ele veio. Os pecadores são aqueles que enxergam a nossa natureza. Nós somos essa natureza caída e não usamos de nenhum artifício, de nenhuma estratégia para crescer, para enriquecer, para subirmos socialmente à custa de outros. Mas nós queremos subir espiritualmente, à custa de nós amarmos, de nos entregarmos ao Senhor, de nós pagarmos esse preço, pagarmos o preço de oração, pagarmos o preço de dividir aquilo que o Senhor coloca na nossa mesa, termos um coração singelo, receptivo ao amor de Deus, de tal maneira que esse amor extravase como vasos, como o apóstolo Paulo diz, como vasos de barro, para que cheios desse amor de Deus, esse amor transborde e alcance a vida de outro, que alcançará a vida de outro. Nós somos esses que têm a capacidade de decidir, o poder de decidir. Nós temos a capacidade de escolher. O próprio Deus nos coloca, nos alerta que Ele nos deu essa capacidade de escolha. O que é que nós vamos escolher? Sermos alcançados pelo amor de Jesus, estarmos entre aqueles em que Ele veio chamar pecadores ao arrependimento, porque todos são pecadores. A palavra nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Significa
que esse justo aqui que Jesus se refere no primeiro versículo que lemos em Lucas 5, é aqueles que se fazem justos. Porque só há um justo que veio nos transformar em justificados pelo seu amor. E aqui Jesus está dizendo que no versículo 14 que digo-vos que aquele que bate no peito e diz, ó Deus, ó Senhor, aquele que descansa, né? Ele descansa no Pai e diz, ó Deus, ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus está dizendo, esse desceu justificado para a sua casa. O templo ficava num lugar elevado. Ir para o templo sempre ia subir. Sair da presença de Deus sempre ia descer. Então, Jesus está dizendo assim, olha, esse que desceu para a sua casa, desceu justificado. O que significa isso? Desceu carimbado. Desceu com um sorriso estampado nos lábios, com o rosto aformoseado, porque ali ele teve um encontro com o Senhor. É esse momento de abrir o coração para Deus e confessar. Não confessar pecados pontuais, ele poderia, Senhor, eu sou pecador porque eu sou cobrador de impostos do meu próprio povo. Eu não deixo passar nada. Eu sou cruel em tirar tudo que eu posso. Eu sou pecador, por isso. Não, ele sintetiza. Tem misericórdia de mim, pecador. É uma vida de pecado, porque é uma vida longe de Deus. Esse é o grande arrependimento que o Espírito Santo quer nos convencer. Esse é o grande momento de abrir o coração, enxergando a nossa natureza, a própria natureza. Tem misericórdia de mim, pecador, do alto da cabeça à planta dos pés, dos cabelos aos pés, da cabeça aos pés, a vida toda, longe de ti, ó Deus. E eu me arrependo por jogar uma vida fora, porque uma vida longe de ti é uma vida jogada fora. Esse é o sentimento de arrependimento que nos dá o carimbo da justificação. Esse desceu justificado. Jesus está falando, esse eu paguei o preço por ele. Eu justifiquei diante de Satanás, é meu. Eu compro com meu sangue. Justificado é isso. Ele está zerado, ele está zero bala, está como aquele que sai, né, do paraíso, está como uma criança. Aqui ele fará uma oração e exercitará a fé como a fé de uma criança. Ele está zerado, ele está justificado, ele começa uma vida nova. É um novo nascimento. Esse novo nascimento, ele fala para nós de uma esperança que é preciso passar pela experiência para que essa esperança venha. É preciso ter essa experiência, essa negativa de si mesmo. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa negativa de si mesmo é isso. Né? Não importa o que eu tenho, não importa os meus títulos, não importa o meu conhecimento. Tudo que eu tenho, seja para a honra e glória do Senhor, significa que eu ponho acima de todas as coisas o Senhor. O que Ele coloca nas minhas mãos, como mordomia, aí sim, se vem da mão do Senhor, ninguém arrebata. E nós nos contentamos com pouco, nós nos contentamos com o que o Senhor nos dá, com o sustento de cada dia. É assim que o Senhor nos prospera, nas coisas boas que Ele quer que prosperemos. É assim que o Senhor fala ao nosso coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. É nesse sentido de que, alcançado isso, eu creio que o Senhor também descansa, né? Porque a nossa oração muda. Nós paramos de incomodar o Senhor e nós oramos a oração que o Senhor quer que nós oremos e nós pedimos aquilo que o Senhor quer que nós peçamos
e nós caminhamos assim em intimidade, em relacionamento, em experiências diárias, cotidianas, diuturnas, o tempo todo em oração, o tempo todo falando com o Pai, intimidade com o Pai. É isso que a oração perfeita é essa. É bater no peito e, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Essa oração perfeita nos aproxima do Pai, abre espaço para o Espírito trabalhar e consolidar no nosso coração a obra do Filho. O Espírito Santo faz isso, ele consolida no meu coração, ele consolida na minha mente, ele consolida na minha vida a obra que Jesus veio fazer, o trabalho consumado na cruz do Calvário. E assim nós caminhamos de fé em fé, de glória em glória, suportando as adversidades, suportando as lutas, suportando o dia a dia, não importa como ele vem, levantamos renovados, levantamos agradecendo um novo dia. Essa é a nossa liturgia. Um novo dia se dá, um novo dia acontece, um novo dia na presença do Pai. E assim nós vamos viver e nós vamos alcançar, sem fazer muita força, muitas pessoas, porque algo em nós vai brilhar e vai transbordar, como um vaso que transborda de barro, mas um vaso que transborda a glória do Senhor, um vaso que trinca, um vaso que racha, um vaso que quebra as beiradas, mas um vaso cheio da glória do Senhor, para que nós saibamos que não somos nós. Esse amor de Deus é assim. Esse é o amor de Deus. João 3,16, que nós conhecemos de cor, que Deus amou o mundo de tal maneira, ele nos fala desse amor de Deus, mas é mais do que um versículo a ser decorado. Esse amor de Deus é mais do que uma frase feita muitas vezes na nossa cabeça e que nós não pensamos sobre ela. Esse amor de Deus é mais do que nós possamos entender. Esse amor de Deus também está dizendo lá em Romanos 8, que diz assim, porque ele não poupou o próprio Filho. Aquele que não poupou o próprio Filho não nos dará com ele todas as coisas. Significa, quando nós lemos esse versículo, aquele que não poupou o próprio Filho, nós já pensamos em nós, né? Nossa, eu também. Eu terei que passar por tantas aflições. Se tivermos que passar, que seja para a honra e glória do Senhor. Mas aquele que passou, ele é suficiente. O sangue derramado é suficiente para nos dar o perdão, para nos reconciliar com esse Pai, com esse Filho e com esse Espírito. O nosso desfrute, o nosso deleite, a nossa vida, depois de receber esse amor de Deus, é uma vida plena, uma vida que nos satisfaz. Não é uma vida de lamento, não importa o que nós passemos. Mas esse versículo está dizendo mais do que isso. Aquele que não poupou o próprio Filho não nos dará com ele todas as coisas. Estava falando de uma vida nova que nós começamos a viver aqui. E está falando não de sofrimento, mas está falando de um amor relacional. Está falando de um amor que se entregou. Está falando de um amor profundo por você. Mas não se engane, se você que tiver que passar por alguma tribulação, o Senhor estará contigo. Mas não há um preciosismo, não há um pedestal para que nós subamos nele. O que Deus está falando assim, olha, aquele que não poupou o próprio Filho não nos dará com ele todas as coisas, significa que agora você entrou para o time. Significa que agora você faz parte, você entendeu o amor de Deus. Significa que agora você pode ser usado por ele. Significa que agora tudo bem, você recebeu Jesus, você aceitou Jesus, você entendeu o amor do Pai. Você entendeu o amor do Pai?
Você tem o Pai, todas as coisas. Ele não nos dará todas as coisas. Nós somos herdeiros, todas as coisas estão disponíveis para nós. Agora, e aí, o que eu vou fazer? E aí, o que você vai fazer, meu irmão, com todo esse amor derramado, com todo esse amor comprometido a você? Nós não somos a figurinha de destaque, não estamos num pedestal, não vamos ser adorados, não vamos ser nem lembrados pelos homens. Não precisamos disso, mas precisamos compartilhar esse amor do Pai. Precisamos, junto com Jesus, lavar os pés uns dos outros, compartilhando esse amor do Pai. Entender o amor do Pai é mais do que eu me acomodar e querer os bens dessa terra. Entender o amor do Pai é entender que o tempo está acabando e que nós temos que ganhar almas para o Senhor para juntos desfrutarmos de algo maior. Desfrutar desse amor é quase que um sofrimento, porque nós sentimos esse amor, mas ainda não o vemos em plenitude, nós ainda não o desfrutamos em plenitude, e nós queremos esse Deus, queremos esse Jesus, queremos esse lugar. Por isso o apóstolo Paulo fala que enquanto ele está aqui, ele vai trabalhar, ele vai cumprir, vai salvar, mas que ele gostaria de estar ao lado do Pai. É uma salvação que nos é dada já, mas ainda não, porque tem muito mais e muitas coisas melhores para nós. Por isso, que amor é esse? Esse amor que Jesus, ele declara na sua missão: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Um coração arrependido, um coração consciente, um coração sabedor daquilo que nós somos, um coração sabedor daquilo que nós precisamos alcançar. Um coração sabedor do amor do Pai, que nós precisamos nos esforçar para buscar a cada dia esse amor do Pai, que é muito maior do que nós pensamos, entendemos. Que esse amor do Pai entre na tua vida, entre no teu coração e inunde o seu coração de tal maneira que esse amor não pode ser contido. Esse é o amor do Pai, o amor de Jesus. Amar como Jesus amou é um amor incontrolável, é um amor sofredor, não pelos nossos sofrimentos, mas sofredor pelo sofrimento do nosso próximo. A injustiça do mundo, essas coisas que nos deixam, às vezes, entristecidos, são essas coisas desamorosas que estão acontecendo, o amor esfriando, e isso nos deixa entristecidos, mas é cada dia mais um incentivo para nós exercitarmos o amor desse Pai. Que nós possamos descer assim, como diz a palavra: digo-vos que este desceu justificado para casa, para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Que o amor do Pai nos coloque nessa posição de descer para as nossas casas, justificados, carimbados, com passaporte carimbado. Que o amor do Pai, que o amor de Jesus, que a graça de Jesus, que as consolações doces, perfeitas do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, toda a sua casa seja abençoada em nome de Jesus.